Boa tarde a todos. Meu nome é Simone Meirelles, sou formada em psicologia pela PUC de Goiás. Estou aqui para falar um pouco sobre a vida do Freud. Hoje, mais especificamente, sobre a escolha da profissão. Esse vídeo eu me baseei no discípulo dele, Ernest Jones, que era muito íntimo dele e que fez a biografia, e coloco algumas coisas para reflexão também. Bom, como que foi essa questão do Freud escolher a profissão dele? Ele fez medicina, né? E o que aconteceu para ele chegar nessa escolha? Cada um de vocês deve, se fez alguma faculdade, deve ter passado por alguma coisa na vida que apontou algum dom ou alguma experiência que fez você escolher um curso e não outro, né? E o que aconteceu com o Freud que ele escolheu medicina? Bom, ele fez a escola normalmente, e quando chegou nessa fase de escolher a carreira, a coisa importante foi o pai dele, deixou ele inteiramente livre para escolher o que quisesse, né? O pai dele era bastante democrático, assim, né? Então, eles eram judeus. Na época, os judeus ou iam para o lado da indústria, ou iam para o lado do comércio, ou faziam direito ou medicina. Na época da minha mãe, a época antiga aí, era engenharia, né? Engenharia, direito ou medicina. Mas nessa época lá, em Viena, os caminhos que os judeus percorriam eram esses. O Freud tinha inteligência muito aguçada, muito grande. Então, a indústria e o comércio ia tolher isso, ia ser muito pouco para a inteligência dele, né? Então, o direito e a medicina que seriam os cursos mais interessantes. E aí, o que aconteceu? Ele até interessou por direito, a gente vai ver aqui. Só que, no final das contas, que ele escolheu foi a medicina. Agora, o que é interessante? Ele não escolheu a medicina por causa da medicina em si. Para o que ele queria, a medicina servia. Então, a medicina não foi um fim, foi um caminho para ele chegar ao fim, a finalidade que ele queria. E o que ele queria? E o que a gente quer, né? Independente de ter feito faculdade, de ainda entrar na faculdade, ou de não ter feito, né? Por que a gente fez uma coisa e não fez outra? E se a gente está satisfeito com isso, e o que a gente pode fazer, né? O que você quer ser? O que eu quero ser? O que o Freud quis ser, né? Então, o que o Freud quis que para isso a medicina servia? Eu vou falar agora, assim, basicamente, isso tem a ver com a infância dele, com a adolescência, com a vida toda, mas um caminho que ele percorreu, que foi interessante, que eu chamei de duas forças, né? O lado da força e o lado da compreensão. Então, o Freud passou pelo lado da força e depois substituiu a força pela compreensão. Mas o que é isso? O lado da força, que seria o lado da política, o lado do direito, o lado militar, que o Freud ele fez, digamos, prestou serviço militar, né, entre aspas, na época também. E quando criança, aí entra, né, ele tinha uma ambição de ser um general, que ele via aquelas guerras, conquistas, né, naquela época, 1800 e pouco, 1900, admirava, né, os grandes líderes, queria ser uma grande pessoa e queria ser ministro. Só que isso entra na questão do poder, é o poder sobre os homens, né, sobre o social, né, sobre os homens. E muitas vezes é agressivo, né, dominação, você querer ser líder. Ele até passou por essa fase na infância dele, né? Mas depois ele contrapôs a força com a compreensão. Ele, assim, você vê, tudo conta, né? Quando ele ganhava livro do pai dele,
ficou colecionando muitos livros, quer dizer, né, o que aconteceu na infância, ele desenvolveu o intelecto. Aí ele passou dessa visão da força para a visão da compreensão. Então, o Freud queria entender as coisas, queria entender, né, quem que é o homem, né, para que o homem está aqui, qual que é os anseios mais profundos do homem, por que tem essas dificuldades, né, o que ele queria desvendar os segredos da humanidade, por que funcionava assim. Aí não é mais dominar o homem, né, não era impor mais nada, era compreender. Então o foco passou a ser o conhecimento. Ele queria entender, né? Ele queria, que diz aqui, né? Queria descobrir a natureza interna do homem e seus mais profundos anseios. Né? E isso para ele, o conhecimento passou a ser o poder. Então, o que ele quis ser? E que a medicina foi um caminho, não foi porque ele quis ser médico, não. Ele quis ser um grande cientista, um pesquisador, um cientista que vai descobrir alguma coisa. Na época na época estavam acontecendo diversas descobertas científicas que mudaram o mundo, né? Então ele queria, assim, ele queria descobrir, entender, compreender qual que é a verdade, né? E em termos de humanidade, de ser humano. E aí não era poder sobre os homens, é poder sobre a natureza. É entender a natureza como tudo, né? Tudo que está fora do homem. E que aí ele pode, entendendo, ele pode dominar no sentido de não impor força, mas poder viver melhor, né? Adaptar. Então, esse foi uma virada, assim, né? Da força para a compreensão que fez ele virar quem ele virou e descobrir a psicanálise. Então, o lado da força é um lado mais ativo, né, mais agressivo, de dominar, o poder. O lado da compreensão é o conhecimento, o entendimento, né, que traria para ele as conquistas, né. Então, ele queria ser um grande cientista, né. E e ele usou a medicina para tentar aproximar disso, né. O que a gente quer, né, ser? A gente já está sendo o que a gente quer mais, o que a gente quer, né? Eu estava pensando nisso, tudo que eu falo aqui do Freud eu levo para minha vida, tentando ver né? O que eu quero, né? E aí eu vi que, para mim também, a questão do conhecimento, de entender, compreender as coisas, está muito, está em primeiro lugar, porque até esse meu trabalho de trazer a biografia do Freud e tudo, já também sou mais humilde, não quero compreender a humanidade inteira. Se compreender a mim mesma já está ótimo. Mas aí o que eu estou fazendo esse projeto também? Para compreender mesmo por que eu tenho determinados comportamentos, porque as pessoas têm determinados comportamentos. E é diferente entender, como se trouxesse uma paz, assim, como é que eu vou te explicar? Eu conheci diversas outras abordagens dentro da psicologia e fora, constelação familiar, muitas outras abordagens que até trazem muitos resultados, né? Trazem muitos resultados para entender também. Mas no dia a dia, né? Às vezes eu não controlo um comportamento, mas eu sabendo que funciona daquele jeito, já me dá aquela sensação assim, eu vou fazer de um jeito interessante, sabendo que meu limite é esse. Ponto, né? Então, a gente está sempre desejando, né? Um exemplo, né? O Freud fala. A gente está sempre desejando, se você tem o que você quer, você já passa a desejar outra coisa. Então, é uma coisa que não tem cura, né? Então, mas você sabe como as coisas funcionam, já dá para você pegar essa realidade, essa estrutura, né, que você observou, e traçar
alguns limites. Aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, é igual esse projeto que eu estou fazendo. Eu quero conhecer o Freud para ver o que ele passa para a gente, depois pegar os outros textos para entender. E eu estou descobrindo muita coisa. Não tem um prêmio para quem fizer a melhor gravação sobre a vida do Freud, não tem nada disso. Mas é o conhecimento em si mesmo, né, que liberta, né? É a verdade das coisas. E é muito dia a dia, né? Eu entendo muitas coisas, assim. Por exemplo, a gente pode pegar a questão da psicanálise, que é o lado do compreender, não, né, da força em si. Que fala que a força ativa e a compreensão passiva. Então, Ernest Jones, nesse livro, fala que a compreensão, a psicanálise, ela é passiva. O Freud observou, né, os comportamentos. Então, uma coisa interessante que ele também fala é que a psicanálise mexe muito com os medos da infância, né? O que aconteceu na infância que fez, estruturou a personalidade da pessoa. E esses medos estão uma coisa interna perigosa, né? Se você está diante de alguma ameaça, então se sente mal por dentro. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho que a psicanálise pode ajudar na nossa vida a entender, um exemplo desse, por exemplo, se o medo, eu tenho medo, tem algo interno que eu sinto mal, e eu não sei o que eu faço com isso, aí inconscientemente, ou seja, sem a gente perceber que está fazendo isso, a gente quer se defender desse medo. Só que o medo vem de dentro da gente. Como que você vai defender da coisa que está dentro? Aí a nossa mente projeta esse medo para fora, esse mal para fora da gente, de não estar sabendo, é inconsciente. Projeta nas outras pessoas. E aí o mal não sou mais eu, são as outras pessoas. Então é como se eu controlasse esse mal, esse medo, jogando para fora. É o outro, não sou eu. Isso se chama de projeção. Só que quando a gente faz isso, se defende, fica parecendo resolver o problema, né? Mas não resolveu. Por quê? Se eu projeto que é o outro, então eu me livrei do medo, né, e daquele mal ali que eu estava sentindo. Só que aquele mal lá de fora também pode me fazer mal. Então eu controlei meu mal de dentro, mas o mal de fora ainda está lá. Quer dizer, ainda existe risco, né? E aí, então, o que eu vou tentar fazer, segundo a teoria dele aqui? Aí eu vou tentar controlar esse mal que está lá de fora. Aí entra a questão da força, que aí a pessoa vai querer controlar o outro, querendo, no fundo, controlar a si mesmo, né? Aí vai querer dominar o outro, como uma forma de se defender desse mal. Aí entra essa parte da força, que aí entram as grandes carreiras militares, generais, e essa coisa toda que vai tentar controlar a si mesmo, controlando os outros, né? Tentar ordenar o mundo interno, ordenando o mundo externo, e através disso, né? Do poder da dominação. Então, isso é muito interessante. Então, a gente sabendo disso, no mínimo a gente pode se questionar. Por exemplo, um exemplo que ele fala de paranoia, não precisa ainda entender tudo, não, aos poucos a gente vai entendendo. Que é um outro tipo de projeção. Por exemplo, se eu estou com muita raiva, eu quero matar alguém, mas isso aí é feio, né? Você vai admitir que você está com muita raiva, quer matar alguém. Inconscientemente você também pode projetar para fora achando que é alguém que vai te matar. Aí muitos delírios paranoicos são baseados nisso, né? Tipo, nossa, mas alguém vai me matar, a pessoa sente a ameaça que alguém de fora quer matar. Só que na verdade o impulso é dela, né? Às vezes é ela que quer matar, mas não pode, aí ela reprime aquilo. Mas aí surge o oposto.
Então, que ele chamava projeção, né? Que é um dos mecanismos que a gente faz, até ciúme, às vezes, projeta que é o outro, mas é a gente mesmo. Então, tudo isso é um mundo muito interessante, né? Esse. Então, mas esse foi só um exemplo para mostrar a importância de se autoconhecer para, no mínimo, desconfiar. Não? Será que o mundo inteiro está contra mim? Ou será que eu estou com raiva do mundo, né? Então, isso que me fascina, que me fez estar aqui falando disso, não de outra coisa, porque tem outras coisas mais práticas que eu podia, igual fazer uma constelação, colocar os personagens ali, dar uma solução para os problemas, mas, assim, eu sou fascinada em entender, né, como se, assim, acho que o Freud, quando ele quis ser um grande decifrador de enigmas, porque é um Sherlock Holmes da mente, né, digamos assim, ele queria isso aí, né, saber, né, e é muito bom, é como se fosse, assim, a mente é um grande sonho a ser interpretado, né, aí você vai pegando as peças e montando. Uau, quem de vocês já não tentou montar, pegar peças? Por que isso acontece? Aí você vai e coloca as hipóteses, são as pecinhas de quebra-cabeça, aí encaixa aqui, encaixa ali. Isso é muito, muito incrível, né? Poder montar o sentido das coisas. Eu acho que eu vejo na psicanálise e que o Freud estava atrás disso era exatamente isso, porque por mais que você às vezes esteja difícil a vida ou qualquer outra coisa que está ruim, mas quando você vê que aquilo tem sentido, aí você aceita melhor e procura mudar também, né? O Freud fala que até um delírio psicótico, quer dizer, daqueles, né, a pessoa já não sabe nem o que é a realidade mais. Se você for montar o quebra-cabeçazinho do que aconteceu na vida da pessoa, você encontra um sentido. Até um delírio totalmente. Nossa, a pessoa ali está falando coisa com coisa, não. Senta lá e monta. Tem um sentido. Então, tudo tem sentido. Então, e quando você acha esse sentido, clareiam mais, né, talvez o que a gente está fazendo aqui, para que a gente, né, faz o que faz, está em função de quê, né? Para que eu trabalho todo dia? Para que eu estou aqui falando com vocês? Né? Para que o Freud escolheu medicina? Então, o que ele viu? Ele viu uma oportunidade na medicina de decifrar os enigmas, né? E acabou decifrando muitos enigmas da mente, né? Então, aí eu vou ler aqui para vocês uma parte que mostra que desde o começo não era porque era medicina era secundária, ele nem tinha tanto dom para isso não, né? Mas aí eu vou mostrar para vocês o que ele pensava sobre isso. Aqui. Então é ele mesmo falando, tá? Isso depois que ele já virou médico, né? Como é que ele viu isso? Depois de 41 anos de atividade médica, meu autoconhecimento me diz que nunca fui realmente um médico, no sentido próprio. Tornei-me médico ao ser compelido a me desviar de meu propósito original. E o triunfo de minha vida consiste em eu ter, depois de uma longa e tortuosa jornada, encontrado o caminho de volta para minha trajetória inicial. Não tenho conhecimento de ter tido, em meus primeiros anos, qualquer anseio de ajudar a humanidade sofredora. Minha disposição inata sádica não era muito forte, de modo que não tive necessidade de desenvolver seus derivativos.
sádica é a questão da agressiva, né? Agressiva, né? Igual que eu falei, da força versus a compreensão. Nunca também brinquei de médico. Minha curiosidade infantil, evidentemente, escolheu outros caminhos. Em minha juventude, sentia uma intensa necessidade de compreender alguma coisa dos enigmas do mundo em que vivemos. Talvez até mesmo em contribuir com algo para a sua solução. O meio mais auspicioso de lançar essa finalidade pareceu-me ser matricular-me na Faculdade de Medicina. Então, esse era o propósito maior do Freud. E qual que é o seu, né? Qual que é o nosso? Bom, então, o que é a vida do Freud até ali, quando ele entrou na faculdade? O que aconteceu que os detalhes, né, que fizeram ele pensar dessa maneira? Tem uma outra parte aqui que eu quero ler para vocês, que é uma fala da trajetória, né, um pouco da infância, as fases que ele passou, né, até chegar à questão da medicina, em termos que contribuiu, né, como é que os sonhos dele mudaram da força para compreensão. Também é interessante. Aqui. Quem escreveu foi Bernfield. Colocou assim: as fantasias infantis e os devaneios é tipo sonho acordado, né? As fantasias infantis e os devaneios da adolescência de Freud, na medida em que os conhecemos, não prenunciam o futuro criador da psicanálise. Eles se adaptam mais a um general, um reformador, um homem de negócios, do que ao paciente ouvinte, em tempo integral, de queixas triviais, histórias monótonas e relatos de sofrimentos irracionais. Os neuróticos que ele escutava, né, com a psicanálise. Longo foi o caminho da criança que devorou a história de Thiers sobre o poder de Napoleão e que se identificou com o Marechal Massena, Duque de Rivoli, Príncipe de Essling, até o psicanalista, que admite de bom grado que, de fato, tem muito pouco controle sobre os sintomas e distúrbios que aprendeu a compreender tão bem. Aos 12 anos de idade, ainda pensa em si como candidato a um cargo ministerial. E quando adolescente, planejava tornar-se advogado e entrar para a política. Depois, aos 17, logo após o término do curso secundário, Freud subitamente afasta-se de sua busca de poder sobre os homens. Volta-se a um poder mais elevado, poder sobre a natureza através da ciência. E decide estudar história natural, atualmente para nós biologia. Poder, prestígio e riqueza chegariam a ele apenas como decorrência do fato de ele ser um grande cientista. Então, era o que ele queria, né? Ser um grande cientista. E aí o que aconteceu, né? O Freud, ele só foi mesmo interessar pela medicina, por alguma coisa sobre a medicina, depois que ele conheceu o Breuck, um professor de fisiologia dentro da faculdade de medicina, aí sim que ele se interessou mais. Né? E
o Brook teve uma coisa interessante dele aqui. Dentro dessa questão de escolha de profissão, teve uma coisa que foi considerada importante, eu acho que na vida da gente também acontece isso. O Brook, que foi um mestre que ele admirou muito, foi das pessoas mais importantes que ele seguiu, mas acho que foi o primeiro, né? Ele falou para o Freud para ele não advertiu ele, né? Esses verbos são difíceis, né? Ainda desse livro com os verbos antigos, na hora que eu for falar assim, tropeça a língua. Mas ele avisou, mais simples, avisou Freud para não seguir a carreira teórica, que ele queria, né, entrar para a carreira teórica ali dentro da medicina, porque ele não tinha dinheiro. A família dele nunca teve muito dinheiro, e ele não tinha, pela restrição mesmo financeira, seria bem mais difícil, né, ele ir para o lado de uma carreira teórica. E então isso foi uma limitação que o Freud teve, então ele não ingressou na carreira teórica, aí que ele foi para o lado, foi trabalhar no laboratório de medicina, de fisiologia com Brook, foi para um campo de pesquisa, né, dentro lá da faculdade, que isso nós vamos ver depois. Mas aí isso a gente vê, né, por exemplo, tem uma tia minha, depois de muito tempo, eu nunca imaginei que ela quis fazer psicologia um dia. E um dia ela me falou assim, nossa, eu fiz administração, Simone, mas eu sempre quis foi psicologia, né? Aí eu falei, tia, por que, né, que você não fez psicologia? Falou, um curso muito caro, então eu não fiz por isso. E eu sabia que eu conseguia fazer administração. Aí ela fez administração. Então, meio que por isso que eu falo, a vida do Freud não é diferente da nossa, assim, né? Ele teve o mérito por essa ânsia de descobrir algo sobre o ser humano, acabou descobrindo, mas qualquer um de nós, se for bastante aplicado, consegue fazer coisas interessantes, né? Então, minha tia também teve essa restrição, mas que é interessante, ela não pôde fazer, mas agora um neto dela quer fazer e ele vai poder, né? Depois a família se estruturou de uma forma que esse desejo dela não foi perdido, né? Não foi perdido. E também, acho que a psicologia nem precisa, assim, só de você fazer uma faculdade, né? Você assistir vídeos como esse, você se informar, acaba ajudando na vida como um todo, né? Então, essa questão aqui do Brook, então é mais essa, então. E fica a pergunta, né? Que eu acho que é mais importante, né? O Freud escolheu medicina para tentar desvendar esses enigmas, e a gente vai ver que ele usou muito laboratório, microscópio. Na época nem existia a palavra neurônio. Nós vamos ver aqui, não existia quase nada. Então, ele trabalhou muito em cima do microscópio para observar os nervos, observar a estrutura. Eu queria entender toda essa estrutura biológica, né? Ele viu muitos peixes em guias, ele estudava muito com base no microscópio, queria saber a estrutura do funcionamento das coisas, e depois a gente pensa que é só com animal, né, que via, dissecava animal para ver os neurônios ali e tudo. Só que aí depois a gente vê que ele meio que transpôs isso desse lado de laboratório para também ver como que é a estrutura da mente, né? Tem uma semelhança, só que ele saiu do concreto ali, né, de ver no microscópio para entender, para ver o comportamento e ver como que funciona a mente, né? Então ele partiu do concreto da medicina para chegar na questão da mente, que já vai um pouquinho além, e com a descoberta do inconsciente também, né?
E fica para nós a pergunta, né? Para que o Freud escolheu a medicina, né? Para que a gente escolheu o que a gente escolheu? Seja um curso, seja um outro trabalho, mesmo se for um trabalho que não tem nada a ver com faculdade, algum motivo tem que a gente escolheu isso, né? O que a gente passou na vida que fez a gente escolher isso, né? Dizem, né, que tem muitas famílias que às vezes tem alguma injustiça na família, a pessoa vira advogado para defender aquilo, né? Ou quer entender alguma coisa, vira psicólogo. Mas assim, dentro da sua história, né? O que te impeliu a fazer uma coisa e não outra? E se você não sabe, uai, pode descobrir. E se não descobrir, pode inventar, falar, não, ó, eu quero fazer agora uma outra coisa, ou então vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, mas eu estou visando X, né? Visando o quê? Me melhorar alguma coisa do mundo? Fica essa questão, né? E eu, na minha escolha de profissão também tive alguns desvios, né? Não foi questão igual do Freud, mas eu gosto muito de escrever, muito de ler, muito de literatura. E escrevo bem, né? Então, no começo eu queria jornalismo para escrever. Só que eu era muito. Eu fiz jornalismo também. Também eu queria publicidade, que eu via aquelas propagandas criativas, maravilhosas, que ganharam prêmios. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer publicidade. Só que em Goiânia não tinha, né? Aí prestei vestibular fora, aí não passei. Aí eu falei, gosto de escrever, eu vou fazer jornalismo. Aí fui fazer jornalismo, que tinha um boato que ia abrir publicidade aqui, né? Aí no último ano do jornalismo abriu publicidade. Aí, só que eu já estava terminando, né? Aí acabou que eu não quis fazer, porque eu era tinha muita ilusão, né? Publicidade, eu ia fazer só anúncios que ganhar prêmio, mas não é, né? Virar assim, faz um anúncio de uma loja que vende tijolo. Aí eu tinha que aliar uma criatividade que eu nem sei se eu ia ter, com alguns outros interesses e para ganhar dinheiro. Enfim, eu vi que o meu professor falava, meu professor de publicidade no jornalismo, falava que publicidade era 90% transpiração e 1% inspiração, né? Que era mais esforço do que a criatividade. Enfim, eu terminei, não quis fazer publicidade, e aí, no meio do caminho, encontrei com Freud, né? Quando eu fazia jornalismo, eu achei aqui em casa, nas coisas da minha mãe, um livro da interpretação dos sonhos do Freud. Mas eu li aquilo, achei aquilo um livro muito louco, muito doidão, mas assim, ao mesmo tempo interessante, né? O que as coisas significam no sonho, né? Todo dia eu tento analisar um pouquinho meus sonhos diários, que o Freud diz que é o melhor material inconsciente para você se autoconhecer, que o sonho tá fresquinho, né? Saiu do inconsciente, para a gente pegar essas peças do quebra-cabeça para montar, é o melhor material que tem, né? Para você se entender. Então, aí eu li interpretação de sonhos, estava quase formando no jornalismo, aí não dei conta, eu falei, eu vou atrás desse homem. Aí eu terminei a jornalismo, não tenho perfil de jornalista, sou muito tímida, não gosto muito de ir atrás das coisas, eu gosto de ficar mais no mundo interior. E aí eu fui fazer a psicologia muito para entender mesmo, né? O que é que acontece, no caso é comigo, né? E aí você entendendo com você, fica mais fácil entender com as outras pessoas. Então, o que mais me chamou a atenção nessa parte do Freud, dessa escolha da profissão, foi o que eu acabei de ler para vocês aqui, né? Que
às vezes, o que é a importância de ver sentido nas coisas? Não é para solucionar a partir de agora houve a cura, nunca mais ninguém vai ter problema. Não existe. Né? Mas entender e tentar adaptar, tentar fazer jogar como se fosse uma gambiarra, né? Porque a vida não é nada certa. Mas tentar conhecer as forças que nos dominam para fazer de um jeito que seja melhor para todos os envolvidos. Quer dizer, nós mesmos, os outros e os nossos desejos, né? Não ficar tão dominado pelos instintos, por nós mesmos, pelos outros, ter uma certa liberdade de saber, né? Se eu desejo isso, eu posso. Até que ponto? Para eu não me punir demais, porque aí estraga tudo, mas até eu posso fazer sim, mas até determinado ponto. Você vai como se fosse aprimorando, sabe? Quando você vai comer uma comida que tem pouco sal e tudo, mas dali a pouco a pessoa vai aprendendo e aí faz um risoto, aí já sabe até qual a marca do tempero que é melhor e de repente faz aquilo ali e você vai comparar com outro prato que era, né, mais primitivo, digamos assim, é um requinte. Então, acho que a psicanálise faz a pessoa ficar mais requintada. Não, vou pôr mais um sal aqui, vou pôr mais uma folhinha, não sei de quê. E o mais interessante, que não é com nada material, é com a mente, né? Com o que a gente pode dizer, com o que a gente pode falar. Então, fica o convite para vocês, que sejamos mais requintados, ainda mais a cada dia, no bom sentido. Então, tudo de bom, um grande abraço, até a próxima.